de tentar facilitar para vocês aí, a gente vai conseguir, né, o estudo, sempre dando uma noção geral do todo, né, para facilitar até na hora de poder resolver uma questão e tentar ser cirúrgico para a gente, né, buscar alguns pontos que são mais importantes, além do conceito geral dos temas. E eu agradeço aí a todos a oportunidade do professor Rogério, meu colega, né? Rogério sabe tudo de concurso. Ele não é o Rogério Ceni, mas, mas é um mito também, só que dos concursos. Mas vamos lá, professor. Estou à disposição aí para quando quiser que a gente comece. Então, mais uma vez, obrigado. Pode dar início aí, só está com a chave da sala de aula, professor. Manda bala. Vamos lá. Estou com o material aqui do Direito Internacional dos Refugiados. Está ok? O compartilhamento está visível, professor? Tá Tá sim, ótimo. tá tranquilo. Tá, maravilha. Então, pessoal, como eu falei, eu vou dar uma breve noção aqui, né, dos conceitos para a gente se situar, né? O direito internacional dos refugiados, pessoal, ele se encontra aí dentre os três eixos de proteção que a gente tem, tá? Então, ele tem toda uma disciplina internacional, inclusive também do ordenamento jurídico interno, tá? Eu falei que são três eixos, né, de proteção do direito internacional. O primeiro e mais conhecido, né, são os direitos humanos. A gente está acostumado aí a estudar os direitos humanos e ele vai servir como uma cláusula geral quando os outros dois não poderem abarcar, né, uma garantia maior dos direitos. Então a gente vai ter os direitos humanos, tá? Temos o direito internacional dos refugiados, que é o que a gente vai tratar hoje na aula, e tem também o direito humanitário, que é o direito lá das convenções de Genebra, direito de guerra, dos prisioneiros civis. Esse a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu coloquei aqui só para a gente ter uma noção, conseguir se situar. Às vezes parece desnecessário, mas assim, um conhecimento até histórico do ordenamento jurídico facilita muitas vezes uma compreensão geral do tema. E lá na hora de a gente tentar resolver uma questão de concurso ou de prova da OAB, às vezes até por ter um conhecimento mais amplo e nem tão específico do que está sendo questionado, a gente consegue acertar a questão, tá? Então esse direito, né, dos refugiados, a gente também pode falar direito dos migrantes. Então houve, né, na história do mundo várias situações em que as pessoas acabam tendo que sair dos seus países por perseguições, né? E a gente depois vai ver que é um pouco assemelhado com a questão do asilo político, mas ao mesmo tempo também tem suas diferenças, tá? O direito dos migrantes e o direito dos refugiados, ele tem mais essa situação de perseguição e violência de direitos humanos, né? Por motivo de raça, outras situações também, tá? E considerando que isso já ocorre no mundo há muito tempo, e o direito ele tenta disciplinar essas relações sociais, né? E isso aí, os direitos dos refugiados, ele tem, né, fundamento lá na Bíblia, né? Quando a gente começa a pensar em diáspora, lá na Península Ibérica, quando os judeus, né, deixaram sua região, então, né, foi ali o termo diáspora até se confunde com essa diáspora aí dos judeus. E depois desse período, a gente teve algumas situações de guerra, de conflitos armados, que também fez com que as pessoas tivessem que abandonar seus países, né? É uma situação bem delicada, né, pessoal? Até hoje a gente vê no noticiário problema aí do pessoal na Venezuela, né? A gente já teve alguns casos também, teve um problema no Haiti depois do terremoto. Até hoje a gente tem haitianos vindo para o Brasil, né? E algumas outras situações de sírios, né, também, que até hoje eles chegam a migrar para o Brasil. E esse movimento, pessoal, não acontece só no Brasil, não, acontece no mundo todo. Na verdade, a legislação internacional passou a dar passou a ter uma preocupação maior com isso no pós Segunda Guerra Mundial, né? A gente sabe que houve violações de direitos humanos e houve uma crise econômica e social muito grande, e o movimento de migração foi enorme. E daí a ONU resolveu disciplinar isso e fez a sua Convenção dos Refugiados, tá? Isso em 1951, tá? Eu coloquei aqui, é o ponto 1 aqui do slide, tá? Só que essa convenção do pós-Segunda Guerra Mundial, ele foi mais para tratar da situação da Segunda Guerra mesmo. Então, ela era limitada ao período da Segunda Guerra, né? E também ali para migração
que envolvia a Europa, tá bom? Depois, em 1967, a gente teve um protocolo, e esse protocolo ele retirou essa limitação da proteção da Convenção dos Refugiados, ou seja, não passou a proteger mais apenas quem estava na Europa, mas também pessoas de outros locais do mundo, tá bom? E então a gente parou de ter essa proteção limitada, né, ao país, tá? Ao continente, na verdade, ao continente europeu, e passou a abranger outros continentes, e também não houve essa limitação aí de espaço e de tempo, tá bom? A gente sabe que a legislação interna, ela nem sempre corresponde à internacional. Então a gente vai ver que o Brasil, ele internalizou algum desses tratados e um pouco dessa legislação em tempos diferentes do que foi feito no mundo, né? Então eu fiz o quadro do lado aqui que diz respeito à legislação interna, tá bom? Com relação ainda, para finalizar, a legislação internacional, a gente teve a Declaração de Cartagena, tá, de 1984. É uma declaração importante, pessoal, porque ela aumenta o conceito de refugiado, além dessas perseguições, mas para que aquela pessoa que está buscando refúgio consiga sua caracterização com uma mera violação de direitos humanos, né? Uma mera, nem poderia usar essa palavra, mas com uma importante violação de direitos humanos. Qualquer tipo de grave violação de direitos humanos acaba sendo, então, suficiente a partir dessa declaração para a gente, né, dar uma proteção aos refugiados. Isso, pessoal, lá no ordenamento jurídico internacional, né? A gente sabe que para essa legislação ela entrar no nosso país, no Brasil, tem todo um trâmite burocrático, né, de negociação do presidente da República ou do ministro de Relações Exteriores, a assinatura do tratado, depois deve ser aprovado pelo Congresso Nacional. Isso tudo está lá na Constituição, né, professor Rogério? As atribuições aí do Congresso e da Presidência da República para a internalização dos tratados, né? Isso Depois de mesmo. aprovado, né? Depois de aprovado no Congresso, a gente tem, né, a ratificação do presidente ali, né, no organismo internacional, onde o país começa a se obrigar perante a ordem internacional a cumprir aquele tratado, e só com um decreto presidencial que esse tratado muitas vezes ingressa no ordenamento jurídico interno, tá bom? Então, pessoal, quando que ingressou essa legislação internacional no nosso ordenamento jurídico interno? Tá? Foi um pouquinho posterior, tá bom? Ela ingressou em 1961, né? E ainda havia algumas proibições, quer dizer, o refugiado ele não podia exercer seu direito de associação, ele não podia trabalhar, ele poderia chegar no Brasil, mas nessa época ele não tinha uma proteção total, tá bom? Depois o Brasil internalizou o protocolo, que foi aquele que eu disse que retira a limitação espacial e temporal para proteger não apenas quem está na Europa ou quem foi do pós-Segunda Guerra, mas toda e qualquer pessoa que busca refúgio. Num terceiro momento, a gente teve o Estatuto do Estrangeiro, pessoal, que foi uma legislação de 1980, hoje já revogada pela Lei de Imigração. Ela, na verdade, ela limitou alguns direitos, né? Foi num período ditatorial do Brasil e ela diminuiu um pouco os direitos do refugiado, que logo em seguida acabou sendo incrementado novamente, tá bom? Em 1990, foram retiradas algumas reservas ali, né, da convenção. Aquela convenção internacional, então, aumentou a proteção do refugiado internacionalmente, aumentando esses direitos que eu falei de associação de trabalho e tudo mais. Em 97, a gente teve a lei do refúgio, que ela é altamente protetiva ao migrante, né, aquele que entra no país para buscar ter sua vida, sua residência. E em 2017 a gente teve a lei de imigração, né, que é uma lei mais recente, que ela é ampliativa de direitos também, tá bom? Pessoal, só quis passar, eu sei que a gente não tem um tempo grande, mas só para ter uma ideia aqui da legislação internacional, lembrando então, pessoal, que a gente tá tratando dos migrantes, dos refugiados, né, são aquelas pessoas que estão sendo perseguidas por alguma razão, né, normalmente tiveram problemas nos seus países de origem e estão buscando, né, uma acolhida, né, para si e muitas vezes para sua família. E hoje é muito bem tratado. Até um colega me relembrou que tem o seriado, né, que passa no aeroporto. Então ali a gente sabe que a Polícia Federal tem essa função também do controle de imigração, né? Quem gosta de seriados aí sabe que passa um seriado desse, né, no aeroporto, com diversos problemas até criminais.
mas algumas vezes também mostrando essa situação, porque o refugiado, ele muitas vezes sai com o que ele tem ali do país dele de origem, e ele ingressa ali no país de destino sem documentos, sem muitas vezes seus pertences, e ele fica numa situação muito complicada. Por isso, pessoal, é importante uma legislação protetiva. Porque imagine só se o refugiado chega aqui no Brasil e começa a exigir RG, CPF, carteira de trabalho, para ele ingressar. Muitas vezes ele não tem, ele tem um documento ali, ele quer uma autorização, alguma coisa para residir. Imagina a dificuldade que ele veio. A gente sabe que na Europa tem situações terríveis, né, pessoal? Muitos países ali africanos que são mais próximos um pouco, né, a Líbia ali da Itália e Marrocos, às vezes é usado como rota para chegar na Espanha, e o pessoal acaba usando até embarcações de pequeno porte para ingressar na Europa. Quem, né, todos nós que acompanhamos aí o noticiário já vimos situações terríveis, né, de morte de pessoas que estão nesse caminho buscando uma vida digna. Então, por isso que tem essa proteção internacional, não apenas interna do direito dos refugiados. Professor Rogério, o senhor aí que é o mito dos concursos, como é que tá? Alguma ponderação aí para a gente? Não, eu nem vou me atrever a interromper a aula do professor. Aula muito boa. Pode continuar, tá show de bola. Maravilha. Deixa eu só reposicionar aqui. Tá. Pessoal, agora eu vou colocar um pouco aqui da legislação. A gente vai ver que isso é importante para a gente resolver as questões ao final, tá? Pessoal, a gente sabe, né, tratando um pouco de estratégia de estudo, que a fonte do examinador, né, de concurso de OAB é sempre a legislação. Então, é interessante a gente sempre ter a lei em mente. Lógico que uma doutrina, uma legislação comentada, vão trazer elementos que vão facilitar a memorização, né, de quem está prestando exame de ordem, ou fazendo a prova. Mas, além disso, é bom sempre dar uma olhada na lei seca e a gente vai ver que muitas vezes ali, a partir da lei seca, a gente resolve questões, sabe? Resolve porque passa a ter até a memória mesmo é ativada, uma maior compreensão geral do tema e consegue acertar lá as respostas. Então a gente tem que ser efetivo na estratégia para conseguir o êxito, né? Então por isso, pessoal, separei artigo 1º, né, do Estatuto dos Refugiados, lá de 1997, ele dá aqui o conceito, pessoal, tá, de refugiado, ó. Quem, né, com fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontrou-se fora de seu país de nacionalidade, não queira acolher-se à proteção de tal país. Então, pessoal, é aquele que está mesmo sem possibilidade ou com possibilidades mínimas de garantir o seu mínimo existencial, entrando aí na área do professor Rogério, que sabe tudo do direito constitucional. Então ali o sujeito ele está numa dificuldade imensa, né? Ele muitas vezes é perseguido por motivo de raça, a religião. A gente sabe que em alguns países tem problemas sérios, né? Com relação ao cristianismo e outras religiões. Ali um conflito, não há uma tolerância tão grande, né? Há discriminação por nacionalidade, né? A gente brinca às vezes até mas é uma coisa muito séria, né? Não seria tanto motivo para brincar. Mas no Brasil tem esse hábito de brincar com argentino e brasileiro com futebol, né? Aí é um outro campo, mas assim, a gente tem uma rivalidade nacional na Ásia muito grave, né? Discriminação séria mesmo, muito além dos motivos esportivos aí. Então, muitas vezes por isso tem que deixar o seu país, tá? Opinião política e grupo social também fazem a caracterização aí do refugiado, tá bom? A gente vai ver que a opinião política pode também caracterizar o asilo, tá? Então tem que tomar cuidado para não misturar. Mais para frente a gente vai tentar colocar um conceito básico aí para diferenciar o refúgio do asilo, tá? O inciso seguinte aqui é uma cláusula um pouco geral também, né? No caso, né, não tendo nacionalidade, estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não querer regressar a ele, né? Então a pessoa, né, não quer voltar àquele seu país de origem, tá? Porque ela já imagina que vai encontrar essa situação do inciso 1º, tá? Raça, religião, nacionalidade, perseguição motivada por essas circunstâncias, tá bom? E essa cláusula terceira, pessoal, eu falei lá no início, né? Que é uma cláusula aí que veio para proteger, incrementar os direitos do refugiado, né?
qualquer grave generalizada violação de direitos humanos faz caracterizar a condição de refugiado, tá? Ela é uma inovação no ordenamento jurídico internacional e nacional, como a gente viu ali no quadro seguinte, no quadro anterior, desculpe. Pessoal, outro ponto interessante aqui do refúgio, isso aí também é questionado em prova de ordem e até em concurso público, tá? A gente vai ver que as questões da OAB hoje em dia estão bem incrementadas, né? Então a FGV ela tem um critério muito bom de aplicação de prova, eu acho que acaba privilegiando quem estuda, quem se dedica, né? A gente antigamente na OAB, a prova nem era terceirizada, né? Na minha época, bons anos atrás, a própria OAB fazia e depois passou a ser o CESP e depois a FGV. E a gente no curso 360, em conversa com os professores, com o professor Paulo Rufino, com o professor Rogério, a gente está buscando aí usar estratégia e analisar a banca, que isso é importante para a gente resolver as questões, tá bom? Por isso que eu estou tentando pincelar o que é mais importante aí no curto espaço de tempo que a gente tem. Pessoal, o refúgio, né? Essa condição de refugiado da pessoa, ela pode ser extensível, tá? A outras pessoas. E também pode ser excludente, tá bom? No artigo 2º a gente tem a extensão que está aí no quadro. Então, os familiares, seja cônjuge, ascendente e descendente, eles têm também garantidos muitas vezes os direitos do refugiado. Acontece muito, pessoal. A pessoa vai antes e deixa a esposa e filhos lá no país de origem, ou os pais já com idade avançada. Imagine se tivesse que haver um trâmite todo burocrático também. A gente sabe que para ingressar num outro país não é simples, né? Muitas vezes você precisa de visto, tem uma série de burocracia. Quem já viajou para fora sabe disso. Em alguns casos de sistemas regionais de integração de direito comunitário, como a União Europeia, tem o livre tráfego de pessoas, né? Mercosul, né? Para quem já viajou para países vizinhos, às vezes basta aí o uso de RG. Mas a gente sabe que a situação do refugiado vai muito além disso, né? Às vezes é um país de um cidadão de um outro continente que quer vir para o Brasil ou para outro país. Então, esse artigo extensivo aqui, ele serve para proteger, para que, né, a família seja protegida. Aliás, a família é uma das instituições garantidas pela nossa Constituição, tá? A gente percebe que essa legislação está de acordo também com a Constituição. Então, o marido, a mulher, né, os pais, os filhos do refugiado, eles vão ter essa garantia também com a simples comprovação, muitas vezes, do vínculo sanguíneo, né, ou civil, tá bom? Muitas vezes, tá, essa questão econômica também pode ser exigida. No artigo 2º está aqui: os efeitos da condição dos refugiados serão extensivos ao cônjuge, ascendentes e descendentes, assim como aos demais membros da família, né, do refugiado, dependerem economicamente, desde que se encontrem em território nacional. Então, a proteção vai além aí de pais, de filhos e de esposa, marido, tá bom? Em seguida vem uma cláusula aqui que limita um pouco o direito, tá? Também a gente não pode, o direito internacional, o direito nacional não pode proteger qualquer tipo de pessoa, né? Algumas pessoas até por fatos praticados, não por serem o que elas são, mas sim porque elas já fizeram, elas podem ter alguma restrição de ingresso, tá? Primeiro inciso do artigo 3º, pessoal, no quadro aí da exclusão, a pessoa já desfruta de alguma proteção, então não faz sentido ela receber uma nova, tá? O segundo é no caso do residente, tá? Já é residente, também não faz muito sentido. O terceiro já é por fato praticado, tá? Então, praticou crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a humanidade, crime hediondo, participou de atos terroristas ou tráfico de drogas, tá? A gente sabe que o tráfico de drogas ele permite até extradição, no caso de Brasil naturalizado, tem uma circunstância ali do direito constitucional. Então, são crimes mais graves que podem impedir aí a entrada do refugiado no país, tá bom? Tudo muito afinado com direito internacional, né? Crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a humanidade, tá ali, são crimes ali que estão elencados no Estatuto de Roma, né? Que institui o Tribunal Penal Internacional, e os outros dois mais conhecidos nossos, que trazem graves danos à sociedade, né? O tráfico de drogas tem um impacto terrível na sociedade. Os crimes hediondos também, tá? E por fim, né, os que sejam considerados culpados por atos contrários à ONU, né? Então violaram aí o interesse da organização, né, das Nações Unidas, e por isso elas não vão ter o direito de refúgio. Professor Rogério, como é que a gente está de tempo?
A gente está aqui com uns 20 minutos de aula, professor. Tá bom, professor. Mas a E aula aí, está fluindo bem, viu? tá A aula está fluindo? boa. Tá tranquilo. Maravilha, professor. A gente tenta se virar nos 30 aqui para fazer uma coisa que fique didático, né, e com conteúdo. Pessoal, mais uma abordagem aqui importante sobre o CONARE, tá? Comitê Nacional para os Refugiados. Esse órgão aí, ele vai deliberar, pessoal, para ver se o refugiado, se a pessoa que ingressa no país, aquele que está chegando no aeroporto, no porto, né, para ver se ele reúne as condições para ser considerado refugiado. Muitas vezes isso vai depender de um pedido ali, um pedido verbalizado até, que é tomado a termo, e é o órgão que vai deliberar sobre isso, tá bom? Então esse artigo, né, o 11, o 12, ele vai dispor sobre isso, tá? Então, compete ao CONAR, em consonância com a Convenção do Estatuto dos Refugiados e com o Protocolo de 67, né, analisar o pedido e declarar o reconhecimento em primeiro grau da condição de refugiado. Pessoal, olha que situação, né, que já é uma questão processual aí, direito processual dos refugiados. Vê que o nosso direito ele é inesgotável, né? Mas aí, pessoal, muitas vezes esse pedido inicial do refugiado pode ser negado. O refugiado ele tem direito a um duplo grau de jurisdição administrativo. Não é judicial não, pessoal, é dentro aí da administração pública, né? O CONARE não é um órgão do Poder Judiciário, ele é um órgão do Poder Executivo, tá bom? Se for negada essa condição de refugiado, cabe um recurso para o ministro da Justiça, no prazo de 15 dias. O ministro da Justiça, né, que é chefe também da Polícia Federal, ele vai decidir aí a respeito disso, tá? A gente teve reunida recentemente a segurança pública com a justiça, depois houve algumas mudanças, tá? Mas isso aí é importante a gente saber que isso aí é cobrado também em prova, tá, pessoal? O refugiado solicitou, então, o reconhecimento da sua condição. Foi negado, tá, pelo CONAR. Vai caber um recurso aí ao ministro da Justiça em 15 dias. Pessoal, eu coloquei aqui, para a gente já avançar, já terminando essa noção geral de refúgio, para tentar resolver algumas questões, essa diferença de refúgio e asilo, tá bom? Pessoal, eu já falei bastante do refúgio, né? Dentro do que a gente pôde aí explanar. Né? Aquele que é perseguido por motivo de raça, religião, nacionalidade, né? E então, né, segue as diretrizes da ONU e tudo mais. E a gente sabe que assim a proteção do refugiado ela é muito grande, pessoal. Então, a gente vai ver depois adiante um princípio que mesmo nos casos em que esse refugiado pode sofrer um risco por configurar uma hipótese de extradição, né, de expulsão, essa expulsão e extradição vão ficar de lado, tá? Porque a condição de refugiado ela vai ficar acima dessa possibilidade de expulsão e extradição. É um princípio aí do non-refoulement. Non-refoulement é em francês, então é difícil a pronúncia, tá? No quadro seguinte, pelo menos a grafia vocês vão saber. Mas esse princípio é importante, então mostrando que a condição do refugiado está acima, né, da possibilidade de configuração de expulsão, de extradição, tá? Então a característica aí do refugiado é diferente do asilo, pessoal, tá? A gente sabe, o asilo político a gente viu algumas situações já lá na América Central, né? Muitas vezes ali o presidente tem uma crise política no país, ele corre para a embaixada do outro país, né? Já aconteceu até do Brasil, da proteção na embaixada brasileira, nos países da América Central, né? Buscando essa proteção muitas vezes aí o presidente da República ou algum político, né, que alega que está sendo perseguido, mas por razão assim, principalmente política, tá? Isso é o asilo. O asilo até é um instituto tipicamente do direito interamericano, tá? Esse refúgio das pessoas nas embaixadas. Então, a diferença do refúgio ao asilo basicamente é essa, tá bom, pessoal? Sabendo que assim o refúgio é uma proteção sempre maior, preenchida os requisitos, o refugiado tem quase o direito ao refúgio, o asilo já não. Vai depender do país ali de acolhida de conceder esse asilo ou não. Então as questões são prevalentes, né? Questões políticas primordiais aí têm que ser analisadas, tá bom? No caso do asilo é uma avaliação direta do presidente da República, tá?
A gente viu que no caso do refúgio é diferente, né? Tem que pedir ao CONAR com recurso ao ministro da Justiça. O asilo já não, já vai direto para o presidente. Porque muitas vezes isso envolve questões sensíveis internacionais, de relacionamento entre os países, né? Porque muitas vezes a concessão de asilo de alguma maneira, mostra um contraponto à ordem do outro país ali, né? De que o sujeito está querendo sair. E a gente sabe que a nossa Constituição, né, determina alguns compromissos do Brasil, né, de manter a paz, de boa relação com os países vizinhos. Então, é uma questão sensível, por isso a importância de ser resolvida pelo presidente. Tá? Falei mais ou menos, né, são dois tipos de asilo, o diplomático, tá, que é esse exemplo que eu dei, né, o perseguido ali político, muitas vezes ele corre para a embaixada, e o territorial, né, quando no caso já aconteceu também, né, muitas vezes o sujeito que está ali tendo problema político, ele acaba fugindo do país, né, de forma clandestina e pede o asilo quando já se encontra no país de destino, que seria o territorial, tá, o asilo territorial. Tomar cuidado, pessoal, porque muitas vezes o refúgio, a questão de opinião política pode permitir o refúgio. Né? O asilo a gente não está falando só de opinião política, pessoal, é muito mais do que isso. É uma questão sensível, né, que a pessoa tá tendo que deixar o país ali. Então, quando for uma questão política grave, a gente pensa em asilo. Todos os outros tipos de perseguição, opinião política, né, por raça, por religião, por nacionalidade, vai permitir o refúgio. Então, isso é também uma situação para se ter em vista, porque também é cobrado em prova de concurso e exame de ordem. O princípio que da não devolução, tá? Que da não transferência, minha tentativa de francês aí não saiu muito bem. Não devolução, vamos ficar com não devolução que é melhor, né, professor Rogério? Então, o que eu falei, esse princípio, pessoal, aquilo que eu falei, o direito do refugiado é enorme, ele está acima de quase qualquer outro, né? Então, mesmo no caso de possibilidade de configurar uma expulsão, uma extradição, isso fica de lado e ainda assim, se configurar o direito do refugiado, as circunstâncias necessárias para essa condição ser reconhecida, o sujeito vai conseguir ficar no país de destino, tá bom? É um princípio internacional, tá? Então, válido para migrante. Sempre quando eu falo de migrante, vocês podem lembrar do refugiado, né? E alguns diferenciam, né, essa questão do refugiado, porque de fato a migração ela vai mais do que o refúgio, ela é mais ampla, né? O refúgio tem essas situações de perseguição, o migrante é aquele que muda, né, de um país para o outro. Algumas vezes tem até migração, né, interna mesmo dentro dos países, mas onde tem os estados são coesos, né, os estados entes federativos, esse problema não existe. Mas todo refugiado é também um migrante, né? Nem todo migrante é um refugiado. Pessoal, desse princípio de não devolução, a gente tem a proibição dos estados de transferirem, como eu falei, né? Por perseguição, por ameaça, por violação generalizada, por violação de direitos humanos, risco de sofrer tortura, né? Imagina então, pessoal, o refugiado está lá no Brasil, sabe que ele pode sofrer uma tortura no país de origem, o país de origem está pedindo ele para que ele seja julgado no país de origem. Acontece muito, o pedido de extradição é isso. O pedido do país de origem é destinado para que aquele cidadão volte ao seu país para que seja processado e julgado. Mas o Brasil percebe aí no nosso exemplo que esse sujeito que está solicitando essa condição de refugiado, ele pode sofrer até uma tortura lá no país de origem. A gente sabe que a legislação internacional dos países é muito diversa, muito diferente, né? A gente teve na Indonésia recentemente pena de morte, que não é permitida pela nossa legislação, né? Muitas vezes o Supremo, quando concede a extradição, ele exige a comutação de pena, a obrigação de que o país de origem, né, observe as condições mínimas, as sanções máximas do Brasil, como pena agora de 40 anos, antes era de 30, com o pacote anticrime passou a 40. Então, assim, o Brasil sabendo que o solicitante pode sofrer algo que, assim, que nem o próprio Brasil pode sancionar, ele vai manter ali, muitas vezes, o refugiado no Brasil, né, mesmo sendo configurada a hipótese de extradição ou de expulsão, né? Expulsão é quando
né, se fere alguns interesses nacionais e o país devolve o sujeito ali para o seu estado de origem ou de residência, tá? Pessoal, lei de imigração, para a gente finalizar, né, para não deixar cansativo, é também importante, tá? A lei de imigração, essa de 2017, a última que eu comentei, então também fala do princípio da não devolução, tá? No refoulement, no francês. Melhorou meu francês, professor Rogério? Diz aí. Ó, então, não será aplicada a medida de repatriação a pessoa em situação de refúgio ou apátrida, de fato de direito ou menor de 18 anos, desacompanhado ou separado de sua família, exceto nos casos que demonstrar favorável para a garantia de seus direitos, para a reintegração de sua família de origem, ou quem necessite de acolhimento humanitário, né? Nem em qualquer caso, medida de devolução para seu país ou região, pessoal, aquilo que eu já falei, né? Que possa representar risco à vida, integridade pessoal, liberdade da pessoa. Se a pessoa veio, já chegou no Brasil, e a devolução da pessoa que está irregular no Brasil possa representar algum risco à integridade física, né, à integridade pessoal, à liberdade, e está configurada a condição de refugiado, a pessoa vai ficar aqui, tá? Então é mais um instituto protegido aí, esse da não devolução, não transferência, protetivo, mais um instituto protetivo ao refugiado. Pessoal, eu falei que a lei de imigração, já terminando, hein, pessoal? O tema é meio denso, um pouco cansativo, mas importante. Então vamos lá que a gente está finalizando. Eu falei para vocês que a lei de imigração ela aumentou os direitos, né? Então o Estatuto do Estrangeiro lá de 1980, ele limitou vários direitos. Foi num período ditatorial do Brasil, ele até contrariou um pouco as normas internacionais. Depois, com o Estatuto do Refugiado de 97, depois com a lei de imigração, esses direitos foram ampliados, tá? Então aqui, ó, pessoal, são alguns direitos que também são garantidos aos refugiados, tá bom? Fala da identificação civil, né, do solicitante de refúgio, de asilo, né, ou de reconhecimento de apátrida. Ele pode ser reconhecido, como eu falei, com simples documentos que o refugiado tiver. Como eu falei, o sujeito não vai sair com um container, né? Com a famosa mala diplomática que o pessoal fala, né? O diplomata, às vezes, quando vai de um país para o outro, ele leva mala diplomática, às vezes até não é sujeita a revista no país de destino, até por questões ali internacionais mesmo de diplomacia. O refugiado não, o refugiado está numa situação ali triste de vida, né? Ele muitas vezes tem um RG ele lá, né? Para um documento de identificação civil para como se fosse o nosso RG. Então não dá para ficar exigindo muita coisa. Se ele tiver qualquer documento ali, já vai valer para ele entrar, tá? Ele vai conseguir uma autorização provisória de residência, né? Muitas vezes tem campos de abrigados. No Acre, né, houve uma grande entrada de refugiados do Haiti ali por ali, e ali eles estavam recebendo autorização provisória de residência, alguns ficavam abrigados, né, em alguns alojamentos, e os estados depois ali fizeram um acordo com o Brasil para receber, né, o Rio Grande do Sul e todos os outros estados de São Paulo e alguns outros para receber esse pessoal. Que essa política até de receber refugiado, pessoal, também é um compromisso aí de vários países com o Alto Comissariado da ONU, tá? Alguns países até porque fazem, né, divisa ali com locais de migração ou estão no mar, a depender do oceano ali que está margeando, né, o país, tem um fluxo migratório muito grande do que os países interiorizados. Então, para esses países sozinhos receberem os refugiados, fica muito difícil, né? Então, até com a ajuda da ONU aí, é feito um modo de conseguir que outros países também mais interiorizados contribuam com a recepção desses refugiados, para não assoberbar os países que estão mais próximos do destino dessas pessoas aí em grave situação humanitária, né? Artigo 82 já comentei, né, pessoal? Não se considerar extradição quando extraditando for beneficiário do refúgio, né? Então, a gente vê, pessoal, que tanto a legislação internacional como as nossas leis nacionais, elas repetem muitos termos, né? Então, essa aqui também é mais uma vez, né, o princípio da não devolução aqui aplicado, tá bom? Pessoal, a gente vai tentar resolver umas questões da OAB. Autorizado, professor Rogério? Só se for agora, professor Matheus. Vamos lá. Vamos dar munição para
Nos dá munição para o pessoal que está nos assistindo. Pois é, ó, quem Bora. quiser, vou tomar uma aguinha aqui, deixar o pessoal descansar um pouco os ouvidos, né? Agora começa a parte prática e colocar em prática o que em 20 minutos, 25 minutos, conseguiu passar para eles aí, né? A ideia é a gente fazer isso, né, professor Rogério? Tentar passar umas estratégias aí. Você, com toda essa experiência de concurso, sabe muito bem, né, que um estudo estratégico faz a diferença lá na frente, né? É o objetivo do 360, né, professor? Passar a estratégia para os alunos para que eles consigam chegar forte na prova, chegar em condições de ser aprovado. Não só pagar a inscrição e vir embora, né? Falar, eu fui lá, vi o que deu. Não. Chegar para disputar a vaga. Legal. Pois Bora é, lá, né? professor. Fica à vontade. Não adianta, né, só se inscrever no concurso, né? É melhor jogar na loteria que a chance é maior, né? Tem A que chance estudar é um muito pouquinho. maior. É, concurso é suor, é transpiração e método de estudo que a gente vai ajudar nessa parte aí. Tem a disciplina, né, professor? Às vezes a gente tira um período aí de descanso ou para com os estudos, é difícil retomar, mas depois que a gente vai retomando, fazer umas metas mais baixas, depois ir aumentando, né? 30 minutos, que seja uma hora e meia, fazendo isso todo dia fica melhor, né? A gente vai quase no automático. A gente vai ver que no médio e longo prazo isso faz uma diferença lá na frente, né? Verdade. E o mais legal do aluno é que ele fala: ah, eu não tenho condições de passar, ah, eu vou fazer por fazer. Depois que ele coloca o nome dele lá no diário oficial, ele se empolga, aí ele já quer um concurso maior, um outro maior ainda, e assim vai, né? É o Legal. bichinho dos concursos que morde, né? A gente já Aí já era. Aí já passou esse por isso. não passa mais. Isso aí, vamos lá, professor. Fica à vontade. Pessoal, eu selecionei para ver, a gente parece que está tratando de um tema muito específico, né? Foram 4 questões do exame de ordem recentes, pessoal, sobre direito do refugiado, tá? Então, matéria aí que é importante dentro do direito internacional. Então, eu coloquei, pessoal, vamos tentar resolver junto aqui. Essa questão foi de 2019, tá bom? Elaborado pela Fundação Getúlio Vargas para admissão aí na OAB. Ó, em uma cidade brasileira de fronteira, dado o intenso movimento de entrada de pessoas de outro país para trabalhar, residir e se estabelecer temporária ou definitivamente no Brasil, né? Após algum tempo, houve uma reação dos moradores da cidade que começaram a hostilizar essas pessoas. Acontece, hein, pessoal? Parece que é teórico, mas alguns países aí são avesso à recepção de imigrantes e refugiados. Então, os moradores aí exigiram que as autoridades brasileiras proibissem sua entrada e regularização documental. A gente estudou isso já, hein? Você foi procurado como advogado por instituições humanitárias para redigir um parecer jurídico sobre a situação. Nesse sentido, com base na Lei 13.445, Lei da Migração, a última que a gente tratou, pessoal. Vamos buscar a alternativa correta. Vamos ver aqui o que nos apresenta. Admissão de migrantes por meio de entrada e regularização documental não caracteriza uma diretriz específica da política migratória brasileira, e sim um ato discricionário do chefe do Poder Executivo. Pessoal, eu falei que não é bem isso, né? O refúgio aí é um direito subjetivo do refugiado se ele preencher as condições. Eu falei que o asilo, sim, é uma maior amplitude para o presidente da República conceder ou não. Eu acho que essa aqui não está certa, não, tá? Porque o ato discricionário é aquele que o administrador tem uma margem para ir para um lugar ou para o outro. No caso aqui, para conceder ou não conceder, né? Lá no direito administrativo a gente estuda aí a base do ato discricionário. Eu acho que essa não está certa. Vamos para a seguinte. A promoção de entrada e regularização documental de imigrantes são coisas distintas. A política migratória brasileira adota o princípio da regularização documental dos imigrantes, mas não dispõe sobre a promoção de entrada regular de imigrantes. Ó, essa alternativa aqui, pessoal, está um pouquinho melhor, né? Só que eu falei que os direitos dos refugiados são bem amplos, né? O Brasil hoje está afinado aí com a proteção internacional dos direitos dos refugiados, um dos eixos importantes de proteção do direito internacional, né? Eu acho que dispõe sim da promoção regular de entrada. A gente viu isso na legislação, tá? Item C, pessoal. Política migratória brasileira rege pelos princípios da promoção de entrada regular e de regularização documental, bem como da acolhida humanitária e não criminalização da migração. Ó, pessoal, esse aqui, ó, um item aqui cheio de direitos, hein? Quase nada de restrição.
a gente viu que a legislação é bem protetiva, né? Às vezes a gente tem uma ideia geral, né, professor Rogério, do todo uma concepção da ideia da legislação, nem precisa saber minúcias. Já dá para a gente tentar acertar aqui, né? Eu acho que esse aqui tem grande chance de estar certo, hein? Item D. O imigrante, de acordo com a lei da migração, é pessoa nacional de outro país que vem ao Brasil para estadas de curta duração, sem pretensão de se estabelecer temporário definitivamente no território nacional. Pessoal, ninguém vai chegar aqui a passeio, né? Assim, pode até ver, né? Mas daí seria o turista, né, pessoal? O migrante não vai fazer isso. Eu acho que por razões de lógica aqui dá para a gente tentar afastar isso aqui, né? Pessoal, a resposta é item C, tá? Então, a política migratória brasileira rege-se pelos princípios da promoção de entrada regular e de regularização documental, bem como da acolhida humanitária e da não criminalização da migração, tá? Bem, assim, protetiva, né? Pessoal, tá no artigo 3º, tá? Do estatuto que a gente já viu, tá bom? Política migratória brasileira rege pelos seguintes princípios. É um dos princípios, tá? Da política migratória brasileira. Não criminalização. O Estatuto de Estrangeiro, pessoal, aquele de 1980, que quem é mais antigo chegou a estudar, ele era limitativo de direitos, como eu falei. Ele muitas vezes via ali o refugiado, o migrante que entrava irregularmente no país, né, quase como uma pessoa que agisse indevidamente, né? Não tinha essa visão humanitária. Então configurava até crime isso, né? Houve uma mudança na legislação e a situação mudou. Né? O artigo 3º também falou que é princípio a promoção e entrada regular, regularização documental, deu o exemplo da pessoa que entra com poucos ou nenhum documento, que tem direito de residência provisória, muitas vezes, né? Acolhida humanitária. É isso aí, né? Questões de direitos humanos, marca essa alternativa mais bonita no contexto dos direitos. É uma dica aí que eu já tinha comentado com vocês. É uma dica até para os direitos humanos em geral, tá? Temos tempo, professor? Tem mais 3 questões, se eu não me engano. Me diz aí. Não, nós estamos aqui com 30 alguns minutos já. Vamos fazer a última, então? Vamos lá, vamos lá. Maravilha. Antes disso, professor Matheus, Diga. o Caio Veste colocou aqui um comentário dizendo que o senhor ajudou muito nos concursos da vida e ele deve muito ao professor Matheus o sucesso dele na carreira. Aí manda um grande abraço, professor Matheus. Pô, a gente tem amigo aí, ó. Isso ajuda, né? Dr. Caio é advogado aí, militante nos tribunais superiores, hein? Procurador do município concursado, do município de Cacoaula, em Rondônia, e advogado privado também. Sabe muito, viu? Obrigadão, Caio. Que legal. É isso aí, gente. Vamos então, mais uma questão, tá, pessoal, aqui da OAB, rapidinho. 2018, FGV também. Um jovem congolês, em função de perseguição sofrida no país de origem, obteve há cerca de 3 anos reconhecimento de sua condição de refugiado no Brasil. Sua mãe, triste pela distância do filho, decide vir ao Brasil para com ele viver, porém não se enquadra na condição de refugiada. Com base na lei brasileira que implementou o Estatuto dos Refugiados, cabe a você, como advogado que atua na área dos direitos humanos, orientar a família. Assinale a opção que apresenta a orientação correta para o caso. As medidas e os direitos previstos na legislação brasileira sobre refugiados se aplicam somente àqueles que tiverem sido reconhecidos nessa condição. Por isso, a mãe deve entrar com pedido de refúgio e comprovar que também se enquadra na condição. Pô, não está sendo muito bonzinho com a mãe do refugiado, né? Isso aí não parece muito humano, não, hein, gente? Imagine a mãe ter que entrar com todo o procedimento burocrático para conseguir ver o filho. A gente viu que o direito do refugiado ele é ampliativo. E parece errada essa alternativa. B. Apesar de a mãe não ser refugiada, os efeitos da condição de refugiado de seu filho são extensivos a ela. Por isso, ela pode obter autorização para a residência no Brasil. Olha, isso aí tá interessante, está parecendo com aquilo que a gente viu na legislação, hein? Pode obter autorização de residência por extensão, né? A gente tratou sobre isso, hein, pessoal? Extensão e exclusão ali da condição de refugiado. C. A lei brasileira que trata de refúgio prevê a possibilidade de que pai e mãe tenham direito à residência caso o filho ou a filha venham a ser considerados refugiados. Porém, mas a previsão condiciona esse direito a uma avaliação a ser feita pelo representante do governo brasileiro. Está dizendo que tem que haver um procedimento burocrático, né?
está sendo limitativo. Então, não parece que está de acordo com aquilo que a gente leu, né? Último item, pessoal, para a gente encerrar. Para que a mãe possa viver no Brasil com seu filho ou filha, ela deverá comprovar que é economicamente dependente dele ou dela, pois é nesse caso que ascendentes podem gozar dos efeitos da condição de refugiado reconhecida a um filho ou a uma filha. Ó, pessoal, no caso de ascendentes, parece que há uma presunção geral de condição de refugiado. Essa necessidade de comprovação de dependência econômica serve a outros parentes, né? Foi isso que a gente viu, né? É isso aí, pessoal. Item certo, então o B é aquele mais ampliativo. Apesar de a mãe não ser refugiada, os efeitos da condição de refugiado de seu filho são extensivos a ela. Por isso ela pode obter autorização de residência, tá? De acordo ali com a Lei 9.474, pessoal, que a gente já tratou sobre ela. Ó, foi rápido, mas eu acho que deu para contribuir com alguma coisa, espero, pelo menos. Hein, professor Rogério? Não, vídeos curtos, né? É essa a proposta mesmo. Depois de um 360, você vai ter aí tempo para aprofundar com uma verticalidade maior. Mas hoje a proposta é essa mesmo, é uma matéria rapidinho e a gente já entra com as questões para os alunos só terem ali aquela pegada, como é que vai ser o exame de ordem, né? Como é que vai ser a preparação para o exame de ordem. Mas eu não posso deixar passar também, professor. A Cláudia Nogueira colocou assim, ó, tema bastante relevante para mim nessa fase pré-OAB. Agradeço a gentileza e a clareza de tratamento para com esse assunto sempre em evidência e pouco observado com a importância devida. Parabéns. Obrigado, Então, obrigado. é um tema espinhoso, né, mas com o conhecimento que o professor tem, ele ficou fácil para entender. Eu gostei. Eu fiquei como aluno aqui, gostei bastante. Colega e amigo eu suspeito, hein, mas... Muito conhecimento, muita clareza. É um tema espinhoso, poucos professores se aventuram, né, fazem uma aventura nessa jornada de direito internacional, mas o professor Matheus já vem estudando bastante tempo, né, professor? Então tem um conhecimento aí invejável nessa área. Eterno estudante, né? A gente tem que se atualizar e buscar conhecimento e revisar, né? Porque a gente tem que aumentar o conhecimento e a gente tem que relembrar o que a gente já estudou muitas vezes. Essa é a dica para o concurseiro e para quem vai fazer exame de ordem. É verdade. Se fechar o livro ali por um ano, deixar o livro muito branquinho, né? Ou deixar pegar pó ali, ixi, aí esquece muita coisa. Já foi, né? Professor, então o 360 volta forte agora, volta com foco total no exame de ordem. Iniciamos, né, reiniciamos hoje com o professor Matheus, conhecedor internacional de direitos humanos. Na próxima quarta-feira haverá outra live do 360, mas por hoje eu preciso agradecer a participação, a clareza de explicação, né, e esse cuidado, esse carinho com o aluno, trazer um material antes, para não chegar perdido na questão, né, professor? Falar, vem cá, de onde está caindo isso aqui? Então, teve o material primeiro, questão depois. Parabéns, viu, professor? Quiser encerrar aí, quiser falar alguma coisa, está com a palavra. Pessoal, agradeço a oportunidade, né? A gente no 360 vai tentar estar sempre assim atualizado para facilitar. A gente é um facilitador, a gente sabe que no direito a matéria é inesgotável. Mas às vezes uma compreensão geral do tema, como eu falei, ajuda a resolver questões. E a gente tem que ser pragmático, né? A ideia é aprovação. E se a gente puder ter um caminho mais rápido, então melhor que seja assim, né? A gente vai buscar estratégias de estudo, compartilhar a nossa experiência e aprender com os alunos também, né? Mas também fazer com que eles tenham sucesso na jornada deles, tá? Agradeço a todos que ajudaram aí, que participaram, pessoal da estrutura, Guilherme, Yuri, professor Paulo Rufino também, tá? O ilustre professor Rogério, mestre aí de Direito Constitucional, que sabe tudo de Direito Constitucional. Obrigadão, Rogério. Sabe tudo. Ô, professor, obrigado pela participação, tá? O 360 só tem a agradecer. Dá boa noite a todos, fiquem com Deus e até quarta-feira que vem. E bons estudos. Boa noite, gente. Bons estudos. Boa noite. Terminou, gente? Show de bola, Matheus. Show de bola. Valeu, Obrigado. Yuri. Valeu, Rogério. Tá ficando famoso já, hein, meu amigo?
Yuri, É? obrigado. Fica com Deus. Tá ficando famoso já, hein? Ixi, Mandou vamos, bem. vamos tentar ajudar.